Oi, tudo bem? O nosso episódio hoje é sobre planejamento para viajar. E a nossa convidada não poderia ser mais certeira. Ela viaja o mundo alimentando seus canais nas redes sociais com lugares paradisíacos. Ela é a Ana Laura e vai revelar pra gente como ela consegue manter há tanto tempo esse trabalho que é praticamente um hobby. E aqui também está o Rodrigo Caravelli, que é superintendente comercial e vai dar dicas pra gente, afinal, ele é o nosso especialista. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Rodrigo? Olá, gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Oi, Ana, que prazer ter você aqui. Você prazer que viaja o mundo aqui. todo, tá aqui com a gente hoje, que bom. A gente quer saber muito a sua história. Aliás, as suas histórias, né? Porque eu acho que história não falta pra você. Tenho muitas, de muitos lugares. Maravilha, ótimo. Então vamos começar pela mais simples, que é como você começou. Aqui mesmo, no Brasil. Tá, legal. Você começou como jornalista, certo? Eu sou formada em jornalismo e meu primeiro emprego já foi direto numa revista de viagem. Então, eu acho que eu já comecei nessa desde sempre. Porque eu sempre trabalhei com comunicação e focado em turismo. Depois disso, não muito tempo depois, eu já abri logo meu Instagram e meu blog de viagens. Que hoje é o Carpe Mundi, que tem aí 8 anos já. E é um dos maiores portais jornalísticos de viagem do Brasil. Tá, e você acha que por causa desse estágio é que você teve essa ideia de fazer? Ou era uma coisa que sempre estava latente? Era algo que sempre estava lá, mas eu acho que foi um bom start, sabe? Foi o que realmente mais me colocou no caminho. Tá, e aí esse planejamento para fazer tudo isso, porque a gente sabe que viagem requer estudo, tempo, dinheiro. Como é que você conciliou tudo isso? Até se formar, até poder viajar? Sim, claro. No início eu acho que foi meio indo de qualquer jeito. E aos poucos eu fui aprendendo. Não foi nada planejado. Acho que isso tudo veio mais com a expertise de ir ganhando mais maturidade naquilo. Fazendo realmente o que era meu hobby, o que era toda essa ideia virar um negócio. É interessante ela falar isso, né, Rodrigo? Porque assim, a gente fala tanto em planejamento, a gente gosta de tudo planejadinho, né? E ela trouxe um ponto que é muito relevante, que é eu comecei. Né? Eu comecei e depois eu fui aprendendo, eu comecei fui acertando. do jeito que deu. E quando a gente fala, do lado de cá, né? Quando a gente fala de disciplina e de educação financeira, começa. Depois a gente acerta, sabe? Depois ajusta. Exato, mas começar é mais importante. Que bom. E bom, você falou que tem 8 anos já, um deles, mas os dois não. Outro veio depois, né? Aí recentemente veio a Home, que é a minha plataforma de casas de aluguel de temporada. E a Home é bem novinha ainda, não tem nenhum ano. Completa um ano agora no final de 2022. Ah, que legal. Mas isso você foi com alguma parceria ou você sozinha? Eu tenho 2 sócias na Home. Tá. Eu e 2 sócias que também fazem o mesmo que eu. Elas também são jornalistas e também tinham blogs de viagem. Trabalhavam com isso já nos canais próprios. E a gente se juntou e criou a Home. Olha, muito bom. E é um mercado que, assim, tem bastante gente para fazer, para consumir. Mas também tem a estabilidade, né? Nesse caso de quando não tem viagem ou quando não é alta temporada, você sente muito isso? Uma coisa que acaba norteando todo mundo que trabalha com criação de conteúdo é que nada é muito certo, né? Então, diferente de alguém que tem lá um trabalho numa empresa, com carteira assinada e tal… depende muito do que tá rolando mês a mês, das viagens que rolam, enfim, da temporada. Então, tem mês que eu fecho vários trabalhos e tem mês que eu não fecho quase nada. Então, eu não acho que é tão certeiro assim, sabe? Tem suas instabilidades. E aí, pensando nisso, justamente, como você faz o seu planejamento financeiro? Você tem uma base boa disso, familiar, por exemplo? Eu acho que eu tô aprendendo ainda. E acho que a Home veio agora como uma grande lição para que eu realmente saiba cada vez mais sobre finanças, né? Fui obrigada a aprender tudo que eu ainda não sabia. E tô melhorando, mas acho que eu ainda tenho bastante coisa para colocar na bagagem a respeito. Mas assim, de família você nunca teve? Não, até tenho. Minha família tem uma condição financeira que sempre me ajudou bastante a entender meus próprios negócios, a aprender a ser, assim, disciplinada, responsável. Mas é diferente quando a gente está na prática, né? E é nosso dinheiro e nossos gastos, nossas viagens e… Quando a gente tem… Uma lógica que a gente usa no mercado financeiro é… Se eu tomo muito risco dessa instabilidade na minha atividade profissional principal… Então, falar, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, mas não tenho certeza absoluta, né? Então, você tem que lidar com essa instabilidade.
No mercado financeiro a gente chama de risco tudo aquilo que pode sair diferente do que você planejou. Então, eu tomo um risco porque, eventualmente, você pode ter um mês diferente do que você gostaria que tivesse sido, né? Ou diferente do que você estava planejando. Sim. Então, a gente fala assim, se a pessoa, né, ela já está tomando o risco, esta incerteza na atividade profissional dela, na principal atividade profissional dela, no mundo dos investimentos, ela deveria tomar menos risco. Entende? Então, eu deveria ter uma postura mais conservadora nos meus investimentos, já que a minha atividade principal profissional, ela já me expõe a muita incerteza. Claro, faz sentido. Né? Legal. Senão você fica com Boa duas dica. incertezas, Exato, né? exato. Você equilibra um pouco essas incertezas dessa forma, né? E eu acho que eu ainda tenho essa incerteza em dobro, porque não é só na questão de influenciadora, né, de trabalhos, mas também das viagens, porque viagem envolve imprevisto, né? Sim. Então, assim, eu acho que não teve uma viagem até hoje que deu para seguir exatamente o gasto que eu tinha planejado, porque não adianta. Na viagem sempre vai acontecer alguma coisinha que seja que vai sair do controle. Eu acho que isso é normal. Hoje em dia eu aceito isso muito bem também. Acho que faz parte de viajar. E também faz parte do seu planejamento pensar nisso. Exato. Agora, a gente quer saber uma dessas histórias, né? Você não vai jogar assim e não vai falar pra gente. O que aconteceu assim mais inusitado? Você falou, meu Deus, como eu vou resolver? Olha, eu nunca tive uma história, tipo, muito pesada, graças a Deus, até hoje. Talvez em algum momento eu tenha, mas são pequenas coisinhas que vão acontecendo, né? Perder um voo, horário de alguma coisa atrasar e você não chegar no compromisso, hotel que cancela em cima da hora e você não tem pra onde ir. Então, um monte de coisinhas assim, equipamento também é uma coisa, né? Que é muito cara. Exato. Eu nunca tive nenhum equipamento quebrado em viagem, mas sempre rola aquilo de antes de viajar, ter que trocar os equipamentos, substituir. E aí é um super investimento, né? As lentes fotográficas, assim, são uma pequena fortuna. Drone. Então, já tive computador que também parou no meio da viagem, tive que substituir, mas também já estava na hora. Então, eu acho que é sempre importante ter esse espaço para, enfim, esses imprevistos e perrengues que podem acontecer. Você tem um planejamento disso, como se fosse uma planilha ali de reserva, podemos falar assim? Eu não tenho uma planilha real, é mais na minha cabeça mesmo. Mas tá funcionando. A vida do lado de cá é igualzinha, assim, né? A gente fala, o planejamento financeiro, ele não vai eliminar 100% dos riscos, 100% da incerteza. Você não vai ter certeza absoluta do que vai acontecer com o seu dinheiro. Você faz um planejamento para ter alguma previsibilidade. Sim. Eu brinco que ter um planejamento ruim ainda é melhor do que não ter nenhum planejamento, né? Verdade. Então, a certeza que a gente tem é de que não vai sair exatamente do jeito que a gente queria, mas fica mais fácil. Você tem uma espinha dorsal traçada, você sabe para onde voltar quando as coisas saem diferente do que você esperava, né? Sim, claro. Sim. Claro. E aí você pensa em abrir um pouco o leque, no sentido, você faz parceria com algumas marcas, tudo, mas e se não rolar, assim, você abre para outras? Como é que você faz? Com certeza. Eu acho que até por uma questão de paz mental, né? Porque fazer uma viagem muito focada só em parcerias vai ficar muito preso àquilo também, não ter liberdade de explorar outras coisas, ou justamente desses imprevistos, né, que acontecem. Então, eu já cheguei a planejar com o hotel uma parceria, mas por um atraso de voo não chegar a tempo. E aí, aquilo acaba atrapalhando todo o roteiro da viagem. Depois. Então, eu tento variar um pouquinho, um pouco. Algumas coisas eu faço por conta e outras em parceria. Tá. O meu por conta também envolve, de certa forma, né, trabalho, porque eu também tô lá trabalhando, mas eu gosto de deixar isso mais misto, para não me perder, sabe? Muita coisa. Perfeito. E é bom você falar esse ponto, que criar conteúdo é o trabalho, viu, gente? Porque falar, só tá postando ali, mas isso é um trabalho e dá muito trabalho. Exato. E também não dá para um perfil de criador de conteúdo ter só publicidade, né? Ninguém iria aguentar, e não é o que eu quero jamais também. Então, tem que ter esse equilíbrio. Mano, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, que pra você a viagem é trabalho também, né? Com você falou do certeza. equipamento, não sei o quê. E como que você divide isso? O momento em que eu tô trabalhando e o momento em que eu tô aproveitando o lugar em que eu tô. Como que você faz esse… Então, pra mim, é curioso, porque como eu sou fotógrafa também, eu sou muito visual. Então, tudo que é imagem, tudo que é uma possibilidade de fotografia, eu vou estar lá tentando fazer isso acontecer. Não consigo relaxar e parar enquanto tiver luz de sol e cenários bonitos pra fotografar. Então, eu falo que de noite, normalmente, é o horário do dia em que eu consigo, sabe? Curtir, jantar… e realmente ser uma turista, né? Em vez de estar ali a trabalho. E como que você faz o planejamento de cada viagem? Acho que tem muita gente curiosa para saber
Como é que é isso? Ah, dia tal isso, dia tal aquilo, ou tem que fazer essas… Eu acho que os meus roteiros, eles também são muito divididos pela produção das imagens. Então, eu tento pensar muito, no dia 1 eu vou em tal e tal lugar e tenho tal e tal fotografia para fazer. No dia 2 eu tenho uma reunião com tal pessoa. Então, eu tento… E aí, no meio, eu vou colocando alguma coisa turística ou um momento que eu tenho que conectar para uma reunião, porque eu também trabalho remoto, né? Então, no meio disso tudo, ainda rolam coisas que eu preciso fazer também de carga de trabalho. Então, é meio fluido, vai acontecendo. Mas eu tento fazer esse planejamento básico, levando em conta as fotografias e vídeos que eu tenho para produzir. Tá, e você tem alguma ideia de… Fico tanto tempo no lugar e quanto em casa? Se é que você tem uma casa, você fica em casa ainda ou não? Eu fico mais pouco. Agora, especialmente, imaginei. eu tô num momento de me jogar bastante no mundo e viajar, assim, o máximo que eu puder. Tá, então não é uma coisa definida. Você vai deixando a vida te levar nesse sentido. Vou fazendo, vou emendando uma na outra e tá Agora eu tô bem assim. desprendida. Pra investimento é bom ser um pouquinho mais cauteloso? Não necessariamente. Não. As pessoas têm perfis diferentes. O meu perfil para o investimento é o que a gente chama de arrojado. Tá. O cara que tem o perfil arrojado não é o cara que rasga dinheiro, né? E fica feliz, né? Na verdade, eu tô disposto a tomar mais risco e a tomar mais incerteza para tentar encurtar o caminho até o objetivo que eu quero chegar. Agora, se eu tomo um revés nesse negócio, que é o que a Ana estava comentando de, putz, é uma coisa aqui diferente do que eu estava planejando. A gente não esperava ter uma guerra no meio do caminho, por exemplo. Claro. A gente já tinha um cenário difícil para esse ano, mas a gente não imaginava que isso ia acontecer. Quando esse tipo de coisa acontece, como eu tomo mais incerteza do que alguém que tem um perfil mais conservador, eu demoro mais tempo para retomar ou para recuperar o que não é uma perda. No mercado financeiro não tem perda. Você não perde dinheiro a menos que você resgate ou venda o que você tem, enfim. Mas até lá, para recuperar, para voltar na mesma posição que eu tinha, eu demoro mais tempo do que alguém conservador. Então, e depende, né? Eu posso ser mais conservador para um tipo de objetivo e menos conservador para outro. Tem mais a ver com tem mais a ver com o propósito e com o objetivo do negócio do que propriamente só com o perfil de investidor. Por exemplo, previdência é o que eu tenho hoje de reserva na minha previdência, é o que eu quero gerar de renda para mim no futuro. Portanto, eu espero poder trabalhar ainda há muito tempo, pode ser que não aconteça, mas eu espero trabalhar muito tempo. Como esse é uma reserva de maior prazo, está mais distante de eu precisar usar essa grana, eu boto esse dinheiro em coisas que são mais arriscadas porque eu tenho mais tempo para recuperar. Agora, se eu quero fazer uma viagem o ano que vem, por exemplo, eu estou planejando sair do país o ano que vem, para este objetivo, eu tomo risco num fundo cambial, por exemplo. Eu vou comprar um fundo de moeda porque eu sei que eu vou precisar dessa grana depois. Eu sempre brinco que, assim, né, primeiro de tudo, o produto de investimento é por último. Primeiro, define o que você quer, o que você está planejando, quais são os seus interesses. E eles podem mudar no caminho, não é? Não acontece, você pensou numa coisa e de repente falou, putz, mudou a luz, vou ter que trocar o lugar. Então, isso faz parte do jogo, não tem problema. Você pode mudar o objetivo no caminho, mas define quais são os objetivos, porque aí os produtos eles têm que acompanhar esses objetivos que você tem. E falando em definir os objetivos, você, por exemplo, tinha um quando começou e depois agora expandiu. Agora tem Home, tem o Carpe Mundi, tem tudo isso que vai ampliando. Com certeza, mudando os focos também, às vezes, Exato. Você vai descobrindo coisa no caminho que você não sabia antes, né? Isso. E aí, tá legal puxar já do Home, como que vocês fazem a curadoria? Como é que faz para estar lá? Legal. A gente, antes de criar Home, já fazia isso nos nossos próprios blogs e sites. Então, a gente já fazia essa seleção de casas bacanas para ir com a família no Sudeste. Ou, tipo, chalés românticos para ir na Serra da Mantiqueira. Então, a gente já era especialista nisso e justamente daí veio a ideia de criar a Home. E a Home acabou mudando também meus focos, né? Porque agora, como sócia da empresa, dona, eu acabo viajando bem mais e também focando em conhecer essas casas de aluguel que, assim, estão bombando e é uma coisa que muita gente tem investido também, né? Em construir cabanas para colocar para aluguel de temporada, porque viram aí um nicho que
tem rendido bastante. Nossa, e são maravilhosas. Eu só fico babando nas fotos ali, a vontade de ir em todas. Tenho certeza que quem acessar vai ficar também. Mas legal você falar desse processo e de como tem uma mudança no meio do caminho. Exato. Isso é muito legal, não precisa ser fixo, né? Eu falei em ser conservador, que no meu caso, meu perfil de investidor é o conservador, mas o arrojado tá tomando risco na bom. Atividade profissional principal, né? Então pode ser mais conservadora nos investimentos. Exato. Mas é legal a gente ter essa noção de como pode expandir, de tudo isso. A gente sempre fala que os influenciadores são empreendedores de si. Então, eles se vendem, eles fazem o próprio conteúdo. E agora você é empreendedora de um negócio, uma terceira parte. Como é que é conciliar tudo isso? Foi bastante difícil no início, porque eu acho que a Home veio dessa ideia de já trabalhar com essa curadoria de casas e querer transformar isso em algo mais profissional, mas acabou virando uma empresa, uma startup com 1 milhão de coisas, né? E, enfim, frentes que eu precisei aprender e ainda estou aprendendo. E tá me trazendo, com certeza, muita educação financeira também. Eu sinto que toda a minha carreira como influenciadora, tudo que eu empreendi até hoje no meu negócio, me trouxe um pouco até a Home, sabe? Para investir nisso e, assim, tentar criar uma empresa que eu acho que tem tudo aí para nos próximos anos crescer demais. E financeiramente falando também, me trazer muito mais retorno, talvez, do que eu já tive como influenciadora. A gente já falou bastante sobre a trajetória da Ana, como ela enxerga essa relação com o dinheiro. E agora eu quero saber como você enxerga o futuro. Porque a gente sabe que você é autônoma e tem a instabilidade, né? Você mesma falou no começo que não era CLT. Como você enxerga essa instabilidade e como você lida com ela? Tá, eu acho que eu espero, antes de tudo, que essa instabilidade vire uma estabilidade maior a cada dia. E a cada novo empreendimento, assim, né? Porque ser influenciadora também, acho que cada trabalho é uma conquista, é uma coisa que se constrói, né? Mas eu acho que a Home, com certeza, vai ser um grande potencial, assim, na minha vida, que pode me trazer boa parte disso para que haja mais equilíbrio em toda essa questão financeira de trabalhar com incertezas. Sim, não gostamos de incertezas. Já entendi. Futuro é o meu business, né, gente? A gente, na Brasil Private, a gente trabalha exatamente com esse mote. Quando a gente faz lá a seleção de ativos para compor as carteiras de investimento, onde os clientes vão colocando… A gente brinca que na Previdência existem 2 momentos, né? O primeiro momento você vai juntar dinheiro para o segundo momento, que é usar este dinheiro, né? Então, a gente não junta para deixar lá, a gente junta para usar em algum momento. Ao longo desse período em que a gente está juntando, a gente está lá selecionando ativos, a gente está fazendo esse trabalho de administração, de composição das estratégias de investimento, de acordo com os perfis das pessoas, obviamente, para garantir que quando a pessoa chegar naquele futuro que ela estava prevendo, o dinheirinho esteja lá disponível para assegurar essa estabilidade que a gente estava conversando. É simples fazer isso? Óbvio que não. Como que você olha para daqui 20 anos e fala, né, e diz o que vai acontecer quando a gente não consegue definir nem o que vai acontecer talvez na próxima viagem? Então, o planejamento, de novo, né, o que a gente falou antes, o planejamento ele é importante, ele é super importante. Vai ter um monte de ajuste que a gente vai ter que fazer no caminho? Vai ter um monte de ajuste que a gente vai ter que fazer no caminho. Preciso compor a minha renda futura só com previdência? Óbvio que não, né? Posso compor com outro business, eu posso… ter mais de um negócio, posso ter mais de um instrumento financeiro, posso compor renda com locação de imóvel, não, pode fazer um monte de coisa. O ponto para nós aqui é que nesta era, acho que a gente nunca teve tanto desenvolvimento tecnológico para dar opção para a gente fazer o que a gente quisesse, né? Para manejar as coisas do jeito que a gente quer. E a despeito de todo esse avanço tecnológico, talvez não seja tão simples para as pessoas fazer a gestão do seu futuro sozinhas. É nesse lugar que a gente entra. Eu não sou a única alternativa, mas eu sou uma alternativa que pode ser utilizada para facilitar a vida, né? Então, a parte que eu estou tomando risco no business, né, que eu não sei como que vai acontecer, deve ser bem sucedido, obviamente, mas… Pô, e como que eu tenho uma garantia aqui que eu deixo fora desta incerteza, deste negócio que eu tenho? Então, a Previdência ela pode ser isso, ela pode ser uma alternativa mais previsível de futuro do que outras alternativas que eu tenho. O que não me impede de ter várias. Trabalhar em conjunto, né? Todas elas. Legal. Exato. Eu sinto que é um pouco isso da minha vida, né? De ter vários tipos de rendas diferentes chegando de formas diferentes, né?
E falando em forma diferente, você já pensou em ter uma casa mesmo para home? Essa casa ser sua? É um plano, mas acho que hoje me falta tempo e, assim, espaço mental para isso. Porque eu me sinto, assim, tentando equilibrar tantas coisas juntas que eu fico meio perdida ainda. Então, também tô buscando essa estabilidade. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A home ainda vai completar 1 ano, mas quando tiver tudo mais estruturado, eu gostaria, assim. Uma das minhas sócias, inclusive, tá lançando uma das cabanas dela. Ai, que legal. E vai ficar um sonho, vai ficar muito legal. Ai, que legal. E aí a gente entra na questão de diversificar o investimento, a questão de liquidez, né? Que a gente fala se o dinheiro tá ali ou não tá ali para usar. Do ponto de vista estritamente financeiro, tá? A gente vai excluir aqui qualquer outra questão. Só do ponto de vista financeiro, que é a minha ciência, é o que eu conheço. O investimento em imóvel, do ponto de vista financeiro, ele não é bom porque é um investimento de baixa liquidez. Significa que se eu precisar dessa grana, eu vou demorar para transformar o imóvel em dinheiro. E talvez, para acelerar esse processo, eu tenha que vender por menos do que ele vale. Isso significa que eu não deveria ter imóvel? Óbvio que não, né? Isso significa que eu não devo ter o imóvel como uma única fonte de investimento ou como uma única fonte de aplicação financeira. Então, eu posso ter a renda dos aluguéis, eu posso ter um fundo imobiliário. Tem gente que não quer comprar imóvel, mas compra um fundo imobiliário para ter renda de aluguel, né? Pode tudo, a gente pode tudo. E acho que o barato é esse, da gente poder somar alternativas que até pouco tempo atrás elas nem existiam. Então a gente está vivendo um momento em que todos os instrumentos financeiros estão muito mais populares. O lado bom disso é que eu tenho muita alternativa. O lado ruim disso é que eu tenho muita alternativa ruim. Né? Como é que a gente faz para fazer escolhas melhores? Sim. Acho que talvez ao longo da nossa conversa aqui a gente retoma esse ponto para que inputs eu preciso ter para fazer escolhas de investimento melhores, né? Uhum. E aqui a gente está falando muito em sonhos. E quando mexe com os sonhos, as pessoas têm que ficar bem atentas, né? Até para não ter uma frustração, uma coisa assim, de não conseguir concretizar o sonho, né? Nesse caso. E aí, falando em sonhos, você falou que futuramente até pensa em ter a sua própria cabana, tudo. Mas qual o seu sonho hoje? Ai, que pergunta difícil, assim. O meu hoje é ter a minha cabana. Olha, meu sonho hoje, eu tô passando por um momento de transição, assim, bem forte na minha vida, né? Então, e muitas, como a gente tá falando na conversa inteira, muitas incertezas rolaram, e mudanças e planos, assim, da minha vida pessoal. E acho que meu maior sonho hoje é me encontrar quem eu realmente sou e quero ser para os próximos tempos aí pela frente. Eu tô, inclusive, indo agora para uma jornada na Índia, que eu vou fazer um curso de yoga, meditação, ayurveda. Acho que vai ser bem importante nesse processo, que também teve todo um planejamento financeiro para fazer acontecer e tal. Nossa, que legal. Vai ser uma jornada de descoberta mesmo lá, né? Espero. Que legal, muito. Olha, todo mundo que eu conheço que foi, voltou transformado. Ai, amém. É isso que eu espero, esse é meu sonho. Ai, que bom. E o bom é que você vai poder compartilhar com a gente tudo isso, certo? Com certeza. O bom é que a gente fala sempre aqui, né? As pessoas precisam ser reais. E tem que mostrar a realidade, que nem você tá falando. Você quer se encontrar. E muita gente que pode olhar o seu perfil e fala, poxa, ela tem a vida perfeita. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E ainda assim você tem algum ponto que você queira. E aí, isso você discute com os seus seguidores? Discuto, eu tento ser bem transparente, bem aberta sobre tudo o que acontece na minha vida. E eu passei por bastante coisa recentemente. Eu tinha um cachorro que para mim ele era como um filho, ele faleceu. Eu também me separei recentemente. E você até perguntou, né, onde eu tava morando, né, onde eu moro, o que eu tô fazendo. Eu acabei de me separar, então eu não moro mais na casa que eu morava. Então tá sendo esse momento de me jogar no mundo, de aproveitar ao máximo tudo isso. Eu compartilho bastante disso, sim, nas minhas redes. Isso é muito, assim, muito bom que você divide também um pouco o peso. Pra deixar mais real, né? Não adianta, nenhuma vida é perfeita. É só de viagens, é só de filtros e likes, e lugares maravilhosos e, sabe, prosperidade. Eu acho que é o mix de tudo, né? O equilíbrio que traz a realidade. Eu queria aproveitar esse gancho da Ana, então, dessa jornada uma jornada de autoconhecimento, na verdade, né? E correndo o risco de fazer uma conexão aqui com o meu assunto e ela ficar esquisita, cara, isso é um negócio importante para a minha essência também.
Porque à medida que eu aumento a compreensão que eu tenho a meu respeito, eu também começo a conhecer quais são os meus limites em relação ao que eu posso ou não tomar de incerteza na vida. À medida em que eu percebo o quanto de interferência emocional tem nas minhas escolhas financeiras, porque no fundo, gente, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha. Mas por que diabos eu não consigo fazer isso, entendeu? Por que pra mim é tão difícil? Porque tem outros componentes que não são componentes cognitivos nessa brincadeira, né? Tem componentes emocionais que são importantes, inclusive. E que não deixam de ser um investimento. Exato. Também, né? Como no meu caso, é um valor, assim, além do que eu planejava, né? Indo pra Índia, bancando esse curso, esse tempo fora. Mas que não tem como mensurar emocionalmente falando, né? E porque no final das contas, a vida é isso, né? A independência financeira é para proporcionar este tipo de realização. Não adianta nada a gente ter juntado dinheiro a vida inteira e morrer sem ter aproveitado. Porque eu tenho um amigo que fala assim, a despeito de todo o avanço tecnológico da humanidade, a taxa de mortalidade da humanidade continua sendo a mesma que sempre foi, que é 100%. É 100%. Né? Então, como é que a gente usa a disciplina e a educação financeira a nosso favor? E isso tem que estar aliado com a história do autoconhecimento, porque isso me dá clareza do que eu quero e do que eu não quero para mim. Senão eu caio nessa cilada de juntar muito dinheiro para nada, ou para coisas que eu não quero, ou para comprar coisas que não são importantes para mim, e deixo de fazer coisas que de fato são importantes para mim. Então, o exercício, né, de recebi meu salário, guardo um pedaço, pago as contas, porque a lógica normalmente é inversa, né? Eu primeiro pago a conta e guardo o que sobra. Mano, vai dar ruim, velho, porque não funciona. Você vai gastar e não vai sobrar. Então, tem um esforço violento aqui de inverter a roda e conseguir guardar primeiro e pagar as contas e gastar o que sobra. Não é um exercício simples. Isso que eu ia falar, quase não é a realidade do brasileiro, né? Exato. E aí a gente tem uma outra ciladinha aqui que é… Tá, então eu tenho um dispositivo financeiro hoje que pode me fazer chegar lá mais rápido. Eu vou ficar rico rápido. Putz, mano, pode ser que fique. Mas pode ser que não fique. E eu diria, inclusive, que a maior chance é de que não fique. Daí essa importância desse olhar um pouco para dentro. O que de fato eu tô querendo com esse negócio? Porque se eu estiver acelerando a jornada para chegar mais rápido, porque eu quero ficar rico rápido, porque eu quero independência… Puta, vai dar errado, velho. Rodrigo, você estava falando de investimentos que às vezes não são feitos de forma racional, são mais sentimentais. E a gente tem o caso da Ana que vai fazer um investimento totalmente sentimental, mas com consciência. Esse, no fim, ele é racional porque você quer fazer, mas ele é para melhorar a sua parte sentimental. O que você espera obter disso? Através desse curso de yoga, né, eu acho que eu vou adquirir muita disciplina e muita força, e são coisas que eu tô buscando na minha vida. E também esse equilíbrio emocional, que, para o momento, eu só vejo me trazendo coisas boas. A partir de tudo que a gente ouviu até aqui da Ana, história muito legal, com muito conteúdo, como sempre ela faz nas redes dela, ela também fez aqui. Quero falar com o Rodrigo agora, quero saber as dicas dele. Que dicas você dá, Rodrigo, para quem está querendo começar um planejamento para investir, para poder fazer tudo isso que a gente falou aqui? Não é uma pergunta tão simples. Eu vou tentar dar uma sumarizada no que a gente já falou aqui também, né? Porque lembra, a gente comentou à medida que eu tenho maior percepção a meu respeito, eu sei o que eu posso escolher e o que eu não posso escolher. E começa a saber também onde eu tenho espaço para economizar e onde eu consigo juntar dinheiro da dinâmica financeira que eu já tenho. E é importante a gente diferenciar que educação financeira e disciplina financeira são coisas que estão conectadas, mas são diferentes, né? E eu preciso de ambas. Então, a disciplina vai me ajudar a juntar a grana e a educação vai me ajudar a dizer onde que eu ponho essa grana. Para uma experiência parecida com a da Ana, posso usar a Previdência para planejar uma viagem? Você até pode, desde que este planejamento esteja mais distante no tempo. Zero problema, dá para fazer. Tipo um sonho de uma viagem para daqui a tanto tempo. Exato. Então, quero passar bastante tempo e posso, inclusive, usar o recurso de converter o saldo em renda e ter uma renda ao longo do período em que eu estiver fazendo um sabático, por exemplo. Vale a pena, é uma possibilidade. Putz, Rodrigo, eu tenho meu propósito é fazer uma viagem, mas eu quero fazer pro ano que vem, eu quero fazer para daqui 2 anos, 3 anos. A Previdência talvez não seja a melhor alternativa. Você tem outras possibilidades de curto prazo que são mais interessantes. Eu normalmente
como a gente tem a questão de, se você vai viajar para fora, você tem a questão de você estar sujeito ao risco cambial, a moeda de fora está oscilando enquanto você não vai, quando é que eu compro, né? Uma alternativa aplica num fundo cambial, porque você vai ter essa oscilação acompanhando, né? Então você vai botando dinheirinho no fundo cambial, depois você resgata, troca, compra moeda e vai. É uma alternativa. Outra, vai comprando moeda. Fracionadamente, mesmo que seja de pouquinho, você vai pegar cotação maior, cotação menor. Então, para o curtíssimo prazo, existem carros que são mais interessantes, existem veículos que são mais interessantes. Quando a gente fala de médio e longo prazo, aí a Previdência pode ser sim um carro bastante interessante. Parte do trabalho que a gente faz na Brasilprev como é que eu faço uma seleção de estratégias de investimento que possa ajudar os nossos clientes a conseguir atingir o objetivo dele. E neste caminho, o que é o mais importante de tudo? Quando a gente falou mais cedo da questão da conta emocional que uma escolha traz, isso você precisa levar em consideração. Então tem cliente que fala assim, mas o fundo XPTO está rendendo muito mais. Cara, você pode botar o seu dinheiro lá, mas talvez você vai precisar tomar muito antiácido para conseguir dormir à noite. Então, não precisa sofrer com esse negócio, entende? Mas eu não quero lidar com o fato que eu vou ter uma rentabilidade, eu quero ter muita rentabilidade. Então, irmão, vai passar nervoso, entendeu? Tá no jogo, isso faz parte do game. Sim. Quando você começa um negócio, você tá tomando a incerteza desse negócio… Cara, tá indo, mas tem garantia de que vai dar tudo certo? Não. Tá no risco. Nenhuma. Né? Tá no risco. E provavelmente o negócio vai remunerar este risco. Ele vai te premiar, né? Mas em quanto tempo você também não tem certeza, Exato. né? Exato. Não existe fórmula que facilite o processo, não existe um caminho mais curto. Desconfie dos atalhos no mundo financeiro, Sim. porque, aliás, na vida, né? Desconfie dos atalhos na vida. No mundo financeiro não é diferente. Tem risco também. Qualquer escolha que a gente faça, ela tem algum nível de risco. Então, as pessoas sempre me perguntam, né? Por onde eu começo? Cara, se você conseguir entender o que é risco, se você conseguir entender que quando a gente fala de risco no mercado financeiro, a gente não está falando que você vai perder dinheiro, mas que existe uma chance disso acontecer, né? E se você entender como que funciona essa chance disso acontecer, se você entende risco, fica muito mais fácil você fazer as escolhas, porque fica muito mais difícil de você ser seduzido por fórmula, sabe? Eu garanto um retorno de X. Mano, garante retorno tá ruim, velho. Como, né? Alguém garantiu o retorno, mas você… A gente tá vivo e não tem garantia de retorno. Pode ser que eu amanhã tenha que atualizar meu LinkedIn. Faz parte do jogo, faz parte da vida. Não existe retorno garantido. Então, acho que se eu pudesse resumir aqui em algumas dicas, já falei, nem sei quantas eu falei aqui, mas se eu pudesse resumir em algumas, quanto mais você puder olhar para você, quanto mais você puder conhecer você, quanto mais consciência você tiver de você e das escolhas que você faz, mais fácil fica a vida. Quanto mais você puder conhecer de risco, e de risco aqui, eu tô chamando de risco incerteza. Risco no mundo financeiro é uma medida de incerteza. Então, quanto mais você puder saber de risco no mundo financeiro, que riscos eu tô correndo aqui? Tô topando esse negócio? Sei onde eu tô pondo o pé? Não tenho certeza. Não tem problema, não precisa ter certeza absoluta, mas precisa ter uma noção. Né? Se tiver alguma noção, já ajuda bastante, porque você não vai ser pego tão de surpresa caso aconteça uma coisa muito diferente do que você imaginava. E uma terceira… Então, acho que, no final das contas, como é que é o equilíbrio, né? Curto e longo prazo para que eu possa viver hoje, mas me preocupando também, garantindo qualidade no futuro. Perfeito, equilíbrio é tudo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo pelas dicas, muito boas. É bom a gente ter tudo isso em mente. E obrigada também, Ana. A gente falou de equilíbrio, de viver, sabendo dosar tudo, autoconhecimento, que é o que você vai fazer, que é o que você trouxe aqui pra gente, pra quem tá ouvindo, assistindo. Isso é muito bom. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E que seja ótima a sua viagem. Obrigada, depois eu conto como foi. Sim, a gente vai acompanhar bastante para saber como foi. Obrigada mesmo. Olha, se você ainda tiver alguma dúvida, é só acessar brasilprev.com.br. Lá você vai poder ter muito conhecimento, que o Rodrigo falou aqui, da importância do conhecimento e do autoconhecimento. Para você ter conhecimento sobre investimento, é só você acessar o site, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!